passando para compartilhar algo sobre as mulheres. Que honra para nós termos um dia internacional em homenagem a todas nós mulheres. Dia 8 de março, somos mundialmente reconhecidas. E eu quero aproveitar esse dia para refletir com você sobre o nosso papel. Deus nos criou com um propósito lindo. Quero relembrar do propósito para o qual fomos criadas. Registrado na Bíblia em Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então nós fomos criadas para sermos companheiras. Pesquisando sobre o significado da palavra idôneo e transferindo aqui para o feminino, eu vi que o significado é adequada, própria, que convém perfeitamente, que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções, apta, capaz, competente. Todo esse potencial foi colocado dentro de nós, mas também precisamos entender que o homem, ele tem o seu propósito, porque um dos maiores desafios da mulher atual é não deixar de desempenhar também o papel do homem. Às vezes nós temos um companheiro e além de desempenhar o nosso papel, a gente desempenha também o papel do homem, não deixando que ele cumpra o propósito dele. Ao homem foi dada a maior responsabilidade, ser coberto por Deus para com a mesma cobertura de amor que recebe cobrir a vida da mulher. As pessoas culpam muito Eva, a mulher, né? Porque pela entrada do pecado no mundo. Às vezes, nós cristãos também nos cobramos além da conta, carregando uma culpa que nem é 100% nossa. Sim, nós temos a nossa responsabilidade, a nossa parcela de culpa. Nós também pecamos, com certeza. Mas foi a Adão que Deus deu a clara ordem de que existia um fruto proibido. Como será que isso foi repassado para Eva? Será que Adão passou na íntegra aquilo que Deus ordenou que fosse daquele jeito? Como será que Adão protegeu e acompanhou Eva para que ela não fosse convencida de algo diferente do que Deus disse? Onde Adão estava no momento em que Eva dialogava com a serpente? Será que não foi porque Eva estava descoberta que a serpente aproveitou a oportunidade para distorcer a palavra de Deus? Existe uma sequência de cobertura no casamento. Jesus, o cabeça do marido, o marido, o cabeça da mulher, e juntos a administração do lar. Os dois, eles representam a imagem perfeita de Deus. O homem não é mais importante por ter sido criado primeiro. Ele só tem maior responsabilidade. Por isso, quando Eva pecou, Deus cobrou primeiro de Adão, primeiro do homem. Sem dúvida, ele falhou em alguma de suas responsabilidades com Eva. Ou Deus não sabia que foi Eva que aceitou a proposta de Satanás por meio das serpentes. Quando Deus cobrou de Adão, ele já sabia que foi Eva que tinha aceitado a proposta. Mas a responsabilidade era de Adão. Então nós temos que entender o nosso papel e desempenhá-lo com sabedoria, sim. Porque em Provérbios 14:1 também diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, a tola, em algumas versões, com as próprias mãos a derriba, a destrói. E eu conheço algumas pessoas que até julgam as mulheres pelos pecados de seus maridos. Mas nós, mulheres, não podemos aceitar esse tipo de acusação, porque cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Você já ouviu pessoas dizer: ele traiu ela porque ela fazia isso, isso, isso. Acho que ele traiu ela, acho que ele fez isso com ela, porque ela era assim, assim, assado. Nenhum erro justifica o outro. Nada do que a mulher faça de errado, né, vai justificar um adultério. Cada um tem a sua responsabilidade no seu próprio pecado. Sabemos que os homens que se colocam debaixo da cobertura de Cristo são raridade nos nossos dias. Para esses casos, Cristo nos ofereceu acesso direto à sua cobertura. E isso começou com Maria, que o gerou, quando ele falou diretamente com ela sobre que Jesus seria gerado do Espírito Santo. Um erro que cometemos é nos submetermos a homens que estão debaixo da cobertura de Satanás, naquilo que é totalmente contrário aos princípios de Deus. Esse é um outro erro. Um dos maiores golpes que muitas mulheres cristãs caem é casar com homens rotulados de cristãos, mas com problemas de imoralidade enquanto solteiros, com promessas de mudanças depois de casados. A mudança na vida de um homem deve acontecer por Cristo e não por nós, antes de casados. Ainda assim, muitas de nós cumprem com louvor seu papel diante de muita indiferença, humilhação, desrespeito por parte daqueles que deveriam transbordar para suas esposas o sacerdócio e amor de Cristo presente em suas vidas. Porque na maioria dos casos que eu conheço, aqueles que têm a missão de se entregar por nós em amor, como Cristo fez e faz pela igreja, são os primeiros a contribuírem com a destruição dela. Quando uma casa é edificada, a ponto de quem vê nem suspeitar o que passa a mulher no casamento, esse mérito todo é da mulher. Como diz Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói. Então, quando você vê, as pessoas veem uma casa edificada, esse mérito é da mulher.
porque se a mulher fosse tola, com certeza a casa não estaria naquele estado de edificação. E às vezes a mulher desempenha esse papel com muita luta, muitos problemas de relacionamento na alma. Mesmo assim, muitas mulheres que eu conheço conseguem edificar sua casa, porque quando acontece, estoura um problema, um divórcio, as pessoas nem acreditam, falam, não, mas como? Não, a sua família é perfeita, né? Porque a mulher conseguia exercer o seu papel mesmo diante de todos os problemas, das indiferenças, da infidelidade, de tudo que sofreu. O fato é que também temos que prezar pela nossa adoração a Deus, o nosso relacionamento com Deus em tudo que fazemos. Na hora de comer, né, não ser, ter apetite descontrolado, glutão, como é o feminino de glutão? É isso aí que eu quero dizer. Na hora de falar, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus, refletir a presença do Senhor, na hora de nos divertir, né, na arte, nas músicas que ouvimos, na cultura, na hora de nos vestir, sempre olhar no espelho e olhar de frente, olhar de lado, olhar de costas, né, no espelho e nos perguntar, essa vestimenta glorifica o Jesus que está em mim? Ou a pessoa vai olhar para mim e vai glorificar o meu corpo e vai glorificar as minhas formas? Tudo em nós deve glorificar o nome do nosso Deus, porque Jesus nos deu livre acesso à presença do Pai, apesar de ter criado o homem com o propósito de nos cobrir. Deus te abençoe, sigamos nesse processo e parabéns por esse dia.